Salve, salve a todos, mais um Diário Cast, hoje episódio inédito nessa temporada. Estamos aqui com nada menos para falar sobre essa especialidade que ainda não teve, a doutora Carol Reigada. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora Carol. Obrigada pelo convite, é um prazer falar com vocês. Vamos lá, doutora Carol, conte um pouco para a gente sobre a sua trajetória, o que te levou até a medicina? Bom, medicina sempre foi uma maneira de ajudar os outros. Eu sempre estudei num colégio aqui em Santos que chama São José. Sim, aqui na Costa, muito tradicional, Costa, né? Exatamente. E no colégio eu aprendi muito sobre cuidar dos outros, sobre caridade, por ser um colégio religioso, católico. Então, eu tive sempre desde cedo a noção sobre o que é cuidar do outro, ter empatia. Então, foi a primeira faculdade que veio à minha cabeça. E o que despertou esse desejo específico, né? Esse interesse específico pela nefrologia? Eu sempre gostei de desafio. Então, quando eu terminei minha residência na clínica médica, na Santa Casa de São Paulo, eu fiquei 2 anos, 1 para 2 anos, trabalhando na UTI. Então, na UTI eu via muitos pacientes graves. Na verdade, é o que eu mais gosto de fazer. Paciente grave, eu gosto de ajudar paciente crítico, né? Ajudar, auxiliar, né? Tratar. E quando eu via a moça da nefrologia andando com o carrinho da diálise, e eu não sabia como é que exatamente se prescrevia uma diálise, né? A gente não aprende isso na clínica médica. Eu falei, não, eu vou estudar isso, porque é isso que eu quero fazer. Eu quero tirar aquele paciente da insuficiência renal aguda, eu quero que ele saia da diálise e fique melhor. Então, por isso que eu escolhi a nefrologia. Que legal, né? História interessante, né? É assim, né? A gente às vezes não dá a devida importância ao órgão, né? O rim é um órgão de extrema importância no nosso corpo. A gente vai falar um pouquinho. Eu tenho uma relação aí com meus rins aí muito louca, mas a gente já vai conversar sobre isso. E me fala uma coisa, doutora. Como foi sua experiência na USP? Você tem formação pela USP, né? Você tem alguma lembrança marcante dessa época, dessa fase? Foi uma fase bem complicada no sentido de exigência de tempo, de eu abdicar da minha vida pessoal. É comum nas residências, mas na USP as coisas são mais fortes, mais emocionantes. Porque, um pouco mais intenso, né? É intenso, porque a parte científica é muito forte, então a gente aprende medicina baseada em evidência e a gente trabalha muito. Então, por exemplo, no transplante renal, eu entrava 6 horas da manhã, ficava até as 2 da manhã, ia para casa e tinha que voltar às 6 da manhã, por 2 meses. Nossa. Então, foi um período bem puxado. Mas foi o que me fez me apaixonar pelo transplante renal. Que eu fiquei 2 anos no HC da USP, fazendo transplante renal. E fala um pouquinho agora sobre você. Você era de Santos, e aí você foi fazer a USP. A sua família ficou aqui, você foi sozinha? Como que isso aconteceu? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Então, eu não dirigia, não sabia nada de São Paulo. Então, foi legal, assim. Eu acho que eu amadureci muito rápido. Então, eu fui sozinha. Morei sozinha, aprendi a me virar. Na cara e na coragem. Deu certo, né? Deu, graças a Deus. E você voltou de lá praticamente casada, né? Aí eu depois voltei já com o marido a tirar o colo. Já voltou com a família pronta, né? Exatamente. Profissão, marido, família, tá Exatamente. Certo. Doutora, você costuma usar a frase cuidando de você por inteiro, né? O que significa isso na prática? Eu acredito que a nefrologia seja a especialidade que mais cuida do paciente por inteiro. Eu acredito que eu sou melhor formada no sentido, primeiramente, em clínica médica. Então, a clínica geral, que é a medicina integral. E aí eu consegui me colocar bem como nefrologista porque eu tenho essa visão de todos os sistemas. Então, antes de tratar só o rim,
eu vejo se está tudo bem da parte neurológica, pulmonar, cardíaca, hepática. Então, se eu não tiver um bom fígado, por exemplo, eu não vou ter um bom rim. Se o meu coração tiver ali com uma tendência a sofrimento, doença coronariana, colesterol alto, o rim também vai sofrer. Então, se eu não fizer essa abordagem integral, inclusive corpo, mente e espírito, porque eu acredito que a gente não tem só a parte orgânica para cuidar. Se a gente não cuida da espiritualidade, da mente, o paciente também não vai totalmente bem. Então, por isso que eu acho que é legal a abordagem integral. Sim, com toda certeza. Eu estava falando da minha relação com os rins, a gente vai até entrar no bloco aqui, né, de entender sobre o rim, o papel e a importância. E a gente está até conversando um pouquinho antes do episódio aqui, né, que a gente estava lá fora, e assim, eu sou um fabricante de pedra. Né? Eu acho que eu sou um caso muito louco. Assim, toda vez que eu vou fazer uma ressonância, alguma coisa aparece mais pedras. Né? E a gente estava conversando sobre, de repente, o que pode desencadear isso. Né? Eu cheguei a fazer ali uma análise de algumas das pedras, deu excesso de creatinina, né? Até você falou, talvez não seja o caminho certo de você ver o que está te causando isso. Fala um pouquinho sobre isso, doutora. Como que as pessoas podem fabricar pedras no rim? Como que isso acontece? Geralmente é um distúrbio metabólico. A história familiar é muito importante, então tem componente genético, mas existe um distúrbio metabólico por trás disso. Então, por isso que a gente faz a análise da urina de 24 horas, exames de sangue específicos. Para quê? Para a gente saber se você tem uma tendência a formar cálculo de cálcio, ou seja, tem muito cálcio sendo produzido ali e eliminado pela urina, isso dá o cálculo, ou, por exemplo, uma falta de citrato. O citrato ele dissolve o cálculo. Então, a gente consegue ver isso e consegue tratar. Existem várias causas de hipercalcemia, de cálcio alto. Então, vamos ver, o que é? Será que é um problema da paratireoide? Você viu, eu já estou falando de outro órgão, que se eu não souber, vai dar problema no rim. Será que é algum câncer? Porque existem cânceres que aumentam o cálcio no sangue. Né? Sarcoidose é uma doença sistêmica que aumenta o câncer, que aumenta cálcio no sangue. Então, aí eu tenho que tratar corretamente. Citrato, a gente tem como dar o citrato por boca. Então, é só tomar o seu comprimido de citrato e sempre fazer uma dieta adequada. Por exemplo, a fruta que tem mais citrato é o melão. Então, Olha você só. pode aumentar a sua ingesta de citrato. Vai dar um bom corte isso. Vamos falar sobre o melão, né? Perfeito. Eu cheguei a fazer litotripsia na época, né? Eliminei alguma. Parecia que eu tinha passado no liquidificador, doutor. Eu fiquei muito mal, fiquei 15 dias assim, passando mal. Né? E depois eu abandonei, porque assim eu falei, não, eu vou encarar de frente isso. Tiver a dor, eu vou ter a cólica renal. Elas não passavam de uma certa dimensão ali, então eu consegui expelir, né? E me acostumei a viver dessa maneira. E aí, quando foi em maio desse ano, tava até com a Juliana, que a gente acabou de mandar um salvezinho com a Juliana, com o Santana, né? Tava com a minha esposa, a gente passando em São Paulo. Eu falei, não vou estragar o rolê de ninguém. A gente indo lá na exposição do Messi, levar as crianças, né? Que adoram futebol. E aí foi quando eu comecei a sentir a dor, passei numa farmácia ali de shopping e falei, vou comprar um anti-inflamatório. Né? Vou até falar o nome aqui do anti-inflamatório. O Toragesic, que bota debaixo da língua. Botei ali o Toragesic debaixo da língua, realmente em 10 minutos. Né? Eu sempre usei o colateral do Toragesic. Né? Então eu falei, ele tira a dor, então beleza, vou usar ele. Ele é rápido. E aí passou 6 horas, veio a dor de novo, tomei outro Toragesic e assim foi durante alguns dias, 5, 6 dias. Né? Eu estava baixando peso por conta de esporte, né? Essas coisas todas aí. E aí, passados esses 5, 6 dias, eu tive uma HDA, né? Uma hemorragia digestiva alta. Né? Foi do nada, eu tinha dado um treino bom na segunda, na terça eu estava sendo internado na UTI. Né? E foi tudo por conta justamente da pedra no rim, né? Da cólica renal. Né? E eles chegaram a me falar, não tem os exames, que eu estava com insuficiência renal na hora que eu entrei na UTI. Agora eu também não sei o porquê, não sei se tem alguma ligação com a HDA, alguma situação dessa. Tem, né? Quando na HDA você sangra muito, aí você perde o líquido dentro do vaso sanguíneo. Então, ou seja, você faz um choque hipovolêmico. E isso vai menos sangue para o rim, a perfusão renal diminui. Então, é muito grave. Então, você vê que você foi tomar o seu anti-inflamatório sem orientação e teve um efeito colateral grave. Além disso, a insuficiência renal pelo anti-inflamatório. Então, quem toma muito anti-inflamatório, quem tem uma carga de anti-inflamatório alta ao longo da vida, tem maior chance de ter doença renal crônica, que pode evoluir para diálise. Olha então, só. No Brasil, anti-inflamatório vende na farmácia em gôndola e as pessoas não sabem o perigo que é tomar anti-inflamatório.
Nossa, é um perigo. Você falou que teve um É um caso perigo. parecido até, né? Mesmo que o meu, assim, de HDA, né? Sim, e inclusive o paciente foi mal diagnosticado, tratou tardiamente e um mês depois ele faleceu de Olha infarto, só. porque você vê que menos sangue está no vaso, menos sangue no coração. Então ele já tinha uma doença coronariana e acabou falecendo de infarto. Ó, é trágico, mas é engraçado ao mesmo tempo. Quando eu cheguei na UTI, eu lembro que eu era o leito talvez 17, né? E era uma sequência ímpar. E aí fazia umas 2 horas que eu tava na UTI, aí gritaram assim, manobra, manobra, no 19. E veio todo mundo, aí fecharam as cortinas, tudo mais. E o cara faleceu, meu, do meu lado. É muito triste. É muito triste, cara. Assim, desesperador, né? eu dou risada, mas assim, eu lembro que eu fiquei pensando assim, eu entrei aqui achando que ia morrer. E passou 2 horas, morreu um cara do meu lado. Quer dizer, eu acho que eu vou ser o próximo. A chance de ser a Meu, eu falei, tô próxima na é fila grande. aqui, eu tô aqui. A gente dá risada hoje, né? Graças a Deus, eu tô aqui para contar essa história. Mas assim, você vê, eu fui me automedicar, né? É um perigo isso, né, doutora? E você sabe que automedicação de anti-inflamatório é muito comum e leva até doença renal crônica ou insuficiência renal aguda. Mas até, por exemplo, homeopatias, erva chinesa, é até proibido no Brasil. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de abordagem, né? Tem muita gente hoje em dia que faz terapia de injetáveis, né? Sim. Então altas doses de vitamina D, né? De magnésio, cálcio. Então tudo isso pode levar à insuficiência renal aguda, diálise e morte. Nossa. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando, principalmente o pessoal fala assim, olha, vamos fazer injeções, protocolos para melhorar o bem-estar, o wellness. Aí ele vai lá, coloca NADH, coloca glutationa, 300, 400 mil unidades de vitamina D no músculo, para muitas vezes ganhar dinheiro, que Sim. infelizmente acontece, e sem observar os efeitos colaterais possíveis. Então, existem efeitos colaterais graves que levam à diálise. Né? Principalmente vitamina D em excesso, que é uma coisa que muita gente tem tomado, fala assim, ó, melhora a imunidade, se sente bem, mas há casos muito graves que levam a diálise e morte. Doutora, não está no script, mas já que a gente entrou nesse assunto de injeção, né? Agora tem altas canetas, né? Ozempic, Mounjaro. Isso para os rins faz mal? Pelo contrário. Pelo contrário? Pelo contrário. Principalmente paciente diabético, hipertenso, que perde proteína na urina, os estudos mostram que essas medicações diminuem mortalidade e diminuem a progressão de uma provável doença renal crônica. Então, isso é muito estabelecido. Essas canetas, por elas diminuírem a inflamação do corpo e diminuírem a obesidade que está relacionada à inflamação, elas levam a aumento da sobrevida. Tá? Existem relatos de piora de função renal quando o paciente, por exemplo, fica muito tempo sem beber água, então associados à desidratação. Mas esses são relatos de caso. O que a gente tem documentado em estudo multicêntrico é que melhora a mortalidade e diminui a progressão da doença renal crônica. Olha só, então elas vieram realmente para revolucionar, né, esse mercado agora, melhorar, trazer bem-estar às pessoas. Sim, é legal porque diminui a obesidade. Por exemplo, até foi aprovada recentemente para a apneia obstrutiva do sono, então, que é uma causa de doença renal crônica. Por isso que eu falo da saúde integral. A apneia obstrutiva do sono, quem dorme e ronca e que não tem uma vida que acorda cansado, né? Que tem uma dificuldade de manter a vida ali acontecendo por sono, por sonolência, quem tem apneia obstrutiva do sono morre mais e tem mais doença renal crônica. Olha, eu não sabia disso. É. Olha que loucura, meu. Me fala uma coisa, e ligado a hormônios, por exemplo, né? Hoje tem um uso aí quase que indiscriminado de hormônios nas academias, né? Todo mundo usando para fins estéticos, né? Atletas amadores, profissionais. Como que é a relação dos hormônios com os rins? Olha, eu recebo muito paciente que usa testosterona. Assim, hoje os médicos que não são endocrinologistas prescrevem testosterona à torta e à direita, inclusive para mulheres. Então, paciente que piora a função renal por conta da testosterona, porque a testosterona ela eleva o hematócrito, que é a hemoglobina, então o sangue fica mais viscoso. Isso vai para o rim e diminui a perfusão renal. Então você tem uma diminuição ali pode ter uma diminuição da função renal.
é grave. Já vi paciente também, inclusive, entrar em insuficiência hepática, insuficiência do fígado por conta de testosterona e aumenta o risco de câncer de fígado. Aumenta o risco de câncer de próstata. Então, testosterona, até que se prove o contrário, o que tem nos guidelines é hipoandrogenismo, ou seja, diminuição dos hormônios de testosterona, os hormônios andrógenos, que levam a algum tipo de sintoma no homem. Fadiga, diminuição da libido, diminuição da massa muscular. Aí você pode fazer essa reposição. A TRT, né? Isso, a TRT. Para a mulher, não se faz, a menos que ela tenha diminuição da libido. Então, tem muita gente fazendo, inclusive em picos. Quando você Nem menopausa, doutora? Menopausa, não. Não é uma... Não é indicado. Não é uma indicação. Pode ser que venham estudos e que mostrem benefício? Pode, mas atualmente não há estudos que falam sobre isso. Principalmente se você usa testosterona em picos, ou seja, que você faz injeções. Então, aquele pico que é ruim para o rim. Se você coloca os pellets, que são os implantes, pode ser que diminuam isso. Mas o gel é o mais seguro. Então, a gente tem que sempre ver a dose. Então, outro dia eu peguei um paciente com 1.500 de testosterona. Então, o que acontece? Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de câncer e aumenta sintomas de irritação, sintomas psiquiátricos. Eu tô com medo, doutora. Então, cuidado. é o meu basal aí de testosterona, é praticamente isso aí. Não, isso aí não pode, está no dobro do que é o permitido para a fisiologia. Então, realmente é perigoso. Aumenta a hipertrofia de ventrículo, então o coração fica mais inchado. Aumenta a fibrose miointimal aqui das artérias carótidas, que levam sangue para a cabeça. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Estou preocupado. Vou me concentrar aqui no episódio. Quais são as principais funções dos rins que a maioria das pessoas nem imagina? Todo mundo acha assim, é só para eliminar aí potássio, creatinina, né? Mas o rim tem, inclusive, função endócrina. Ele produz a eritropoetina, que controla a quantidade de glóbulos vermelhos. Então, ou seja, tem relação com a anemia. Ele elimina a água necessária, os sais que a gente precisa controlar, é o rim que faz esse manejo. Ele controla o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou seja, tem gente que fala assim, vou no cardiologista ver minha pressão alta, mas quem faz a renina? O rim. Quem sabe mais sobre pressão alta? O nefrologista. Olha só. Não é? Ninguém nem imagina a importância que tem um nefrologista, né? Então... As pessoas não têm, né, o devido valor a Exatamente. isso. Né? Geralmente a pessoa fala, não, urologista. A mulher só vai no uro, né? E o nefro, né, nesse caminho Sim. todo, que é o mais importante, quem tem ali realmente a maior propriedade sobre todos os órgãos, né, que chegam aos rins. E quais são os maiores mitos sobre a saúde renal, doutora? Olha, todo mundo acha que assim, saúde renal é cálculo renal. Então, tem que tomar água, mas ninguém fala sobre reduzir sal. Quanto mais sal a gente reduz na dieta, a gente pode reduzir em até 20% o risco de AVC. Olha só. Então, a gente tem que comer 2 a 3 gramas de sódio por dia, que dá mais ou menos 5 gramas de sal. Lembrar que uma tampinha de caneta Bic tem 1 grama de sódio. Então, o máximo que a gente pode comer 2 a 3 tampinhas para o dia inteiro. Então, é um mito a gente achar que a gente não pode fazer qualquer dieta e a gente não vai ter problemas renais, porque aumenta o risco de doença renal crônica, aumenta o risco de hipertensão, que é a maior causa de doença renal crônica no Brasil hoje, é a hipertensão. Ter diabetes piora a chance de você ter doença renal crônica. Doença renal crônica é aquela doença que há mais de 3 meses você tem diminuição da função e que é uma doença progressiva e inexorável. Você não vai voltar a ter uma creatinina, que é o exame que mostra a função do rim, normal, quando você já está se você começou a alterar essa creatinina. E o último estágio, que é o estágio 5 da disfunção renal, você tem que fazer diálise ou transplante renal. E não volta mais? Não volta. Não volta. O rim não tem como se regenerar. Então, Talvez o único órgão que não se regenere, né? Porque assim, o fígado acaba se regenerando, né? Hoje a gente sabe que o cérebro tem a neuroplasticidade, consegue fazer, mas no rim não tem. Então a gente tem que ver que não é só cálculo renal.
Você tem que pensar principalmente na doença renal crônica. E doença renal crônica é você controlar pressão alta, diabetes, colesterol alto, ter uma dieta saudável, que a gente fala que é a dieta DASH, que parece praticamente a dieta mediterrânea. Bastante legume, verdura, proteína adequada. Então, excesso de proteína também não pode. No indivíduo normal, 1 grama por quilo por dia de proteína. Passou muito disso, passou de 2 gramas, aumenta o risco de doença renal. Né? Então, é uma coisa que é muito importante, que eu acho que tem que sair de meta aqui para a gente deixar para o pessoal ouvir. Creatinina. Ninguém sabe o que é creatinina. É o exame que mostra a função do rim. Todo mundo tem que saber a sua creatinina, principalmente hipertenso, diabético, idoso, obeso e quem tem algum problema de coração, tem colesterol alto. Na verdade, todo mundo deveria saber, mas quem tem doenças específicas que são globais no mundo, né, que a maior parte das pessoas doentes tem que fazer a creatinina. Doutora, a gente está falando de creatinina, né? Ela faz um fonema ali com a creatina, né? Sim. Vamos hypar um pouquinho aqui a situação. Todo mundo tem esse mito, né? Quem toma muita creatina gera alguma disfunção no rim, que a creatina faz mal para o rim. Fala um pouquinho da sua opinião como especialista sobre isso. Perfeito. Tem um mito mesmo. A creatinina, ela se metaboliza a partir da creatina. A creatina, ela vira creatinina. Então, lá no exame laboratorial da creatinina, ela vai estar alterada por conta da creatina. Mas não existe disfunção do rim. Existe uma alteração laboratorial. É só uma interferência de laboratório. Então, você pode tomar a sua creatina, porque a creatina para atleta, até para idoso, tem a sua indicação. Né? Melhora a força muscular, melhora a sarcopenia, que é a diminuição de músculo do idoso, melhora até a parte cognitiva do idoso. Então, a gente não contraindica. Só que aí a gente tem que pedir um outro exame para a gente ver se é isso mesmo, que é a cistatina C. Então, não adianta falar para o seu paciente que não deixe de tomar a creatina. Não, ela tem benefícios. O problema é só laboratorial. Doutora, vamos voltar agora para o roteiro aqui. Tá bom. A gente está dando umas escapadas aqui, mas é justamente para trazer informação para quem está nos assistindo, né? Tá bom. É verdade que os rins sofrem em silêncio porque as doenças renais são difíceis de detectar cedo, né? Sim. Por quê? Porque os rins, por exemplo, na doença renal crônica que eu expliquei, ele só vai dar sintoma perto do estágio 4 para 5, ou seja, quase chegando na diálise. Então, é uma perna inchada, um rosto um pouquinho mais pálido por conta da anemia, que o rim gerencia isso, né? Um sintoma importante, perda de proteína na urina, que pode ser da doença renal crônica ou de uma doença que a gente chama glomerular. É uma parte ali que funciona como filtro dos rins e que existem vários tipos. Você tem que fazer biópsia renal na maior parte dos casos para fazer diagnóstico. E a pessoa só sente isso. Proteína albumina na urina, que é a espuma na urina. Então, um pouquinho de sangue na urina, né? Então, na verdade, se não for o rim não dói, tá? O rim só dói quando está infectado ou está obstruído por cálculo ou outro fator, por exemplo, um câncer. Então, doença renal crônica não dói. Muito paciente chega para mim e fala: nossa, doutora, mas eu vou ter que entrar em diálise, mas eu nunca tive dor nos rins. Nunca teve porque não dá. Então, é uma doença que a gente só diagnostica pelo exame de sangue. É a creatinina e o exame de urina. E uma curiosidade, doutora. Geralmente a gente vê pessoas mais idosas, né? Na diálise, né? Com problemas de rins. É nas pessoas de melhor idade ou isso pode acontecer nos jovens também ou numa fase adulta? Pode acontecer. Por conta dessas glomerulonefrites, que são essas inflamações nos rins, geralmente autoimunes. Isso pode levar. Uso de anti-inflamatório pode dar uma insuficiência renal aguda e que vira doença renal crônica, mas os idosos eles têm cargas de doenças, né? Então, vem já hipertenso, diabético descontrolado. Ali, né? Exatamente. Doutora, quais sintomas sutis devemos observar no dia a dia? É isso, a perna inchada, palidez, urina com espuma, que é muito importante, ou sangue na urina, tá? Cansaço, às vezes a pele fica um pouquinho mais amarelada. Geralmente é isso. E que exames simples ajudam a avaliar a função renal?
creatinina, que é um exame de sangue, um exame de urina 1, que é o normal, e o exame de albumina na urina. São 3 exames básicos que dá para você saber se o paciente tem uma disfunção renal. E dali, de repente, desdobra para outros exames. Isso, daí a gente vai atrás da causa. Tá. Vai ver colesterol, vai ver glicemia, vai medir a pressão arterial, vai ver exames de autoimunidade para ver se tem autoimunidade, exames infecciosos, por exemplo, hepatite, HIV, tudo pode levar a doença renal. Sim. Doutora, vamos falar agora sobre estilo de vida e prevenção, tá? Existe uma dieta amiga dos rins? Qual é o importante da hidratação? É mesmo necessário beber 2 litros de água por dia? A dieta amiga dos rins é a dieta mediterrânea que a gente comentou. Tá? É uma dieta antioxidante. Inclusive, tem estudos que mostram que você fazer uma restrição de sódio e usar esse tipo de dieta, você diminui mortalidade em até 20%. Então, dieta é uma coisa que é como se fosse um remédio. Tá? E a água? A água, para quem tem cálculo renal, a gente orienta pelo menos 2 a 2,5 litros de água por dia. Tem um cálculo que a gente faz que é 35 ml por quilo por dia de água. Tá? Acima de 2, em torno de 2 e 2,5 é o ideal para a maior parte das pessoas. Mas, por exemplo, um paciente que tem insuficiência cardíaca, cirrose, aí você não pode fazer isso. Às vezes você tem que restringir a água. Então, não é para todo mundo que você fala, toma água que vai diminuir a sua creatinina. Não, se não é o teu caso clínico, não tem essa indicação. É caso a caso, né, doutor? Caso a caso. É uma individualidade, praticamente, de cada organismo, né? Exatamente. O metabolismo não está muito relacionado. O que dizer sobre o uso de suplementos sem orientação médica? A gente está falando aí de whey protein, glutamina, a gente falou um pouquinho da creatina agora, mas a gente tem lojas e lojas aí com uma infinidade de suplementos e cada dia passam a existir mais suplementos. Fala um pouquinho agora em relação à especialidade que você tem sobre os suplementos. Vitamina, eu falo de supradoses, tá? Vitamina D em excesso. Leva cálcio aumentado no sangue e dá problema no rim, a pessoa tem que dialisar e pode levar à morte. Outros tipos de suplementos que a gente faz, a gente sempre tem que ter baseado em sintoma e em nível sérico. Ou seja, eu não posso fazer um protocolo de suplemento para uma pessoa igual o protocolo para outra pessoa. Então, cada um tem o seu nível de vitamina B, de vitamina D, de vitamina E. Então, não pode ser indiscriminado, principalmente a quantidade de proteína. Passou de 2 gramas por quilo por dia, aumenta o risco de insuficiência renal, principalmente se associado ao aumento do sódio na dieta. Tá. Doutora, vou voltar agora num ponto que a gente conversou agora há pouco, né, que estava até aqui no nosso roteiro, né, falar sobre o sal ser o vilão, né, e a gente falou de sódio, mas o sódio está muito presente nos industrializados, né, na maioria assim, onde você vai, assim, você vê, você pega aqui o nosso pão de mel, aqui vai ter muito sódio, você pegar uma barrinha de proteína vai ter muito sódio, dependendo do que você for, qualquer coisa que você for comer na rua, né, um fast food vai ter muito sódio. Como a gente pode lidar com essa situação, doutor? Olha, educação. Então, acho que o paciente, se ele souber que ultraprocessado, alimento congelado, embutido, enlatado, tem muito sódio, porque eles falam assim, mas eu como pouco sal, mas come um monte de ultraprocessado. Sim. Então, é educação. A gente tem que perceber que dieta, como eu falei, é remédio. Então, a gente tem que combater qualquer tipo de dieta que não seja associada à melhor qualidade de vida. Sim. Né? Doutora, vamos falar sobre o cuidado integral. Corpo, mente e emoção. A gente falou até sobre isso no início, né, aqui do nosso episódio. O quanto o estresse pode impactar o funcionamento dos rins e do organismo como um todo? Quando a gente tem muito estresse ao longo do dia, a gente aumenta o sistema HPA, hipotálamo, pituitária e adrenal. Então, a gente aumenta o cortisol. O cortisol é aquele hormônio da fuga e da luta, né? Junto com o sistema simpático, que é a adrenalina. Então, tudo isso leva a uma vasoconstrição, uma diminuição do calibre do vaso que está ali dentro do rim, do glomérulo. Então, o paciente ele tem uma diminuição da filtração do sangue. Então, existe associação de estresse ou associação de dormir pouco, menos do que 6 horas por dia, está associado a isso, aumenta a inflamação e aumenta a mortalidade em quem dorme menos do que 6 horas ou mais do que 9 horas por dia.
Então, e aumenta risco, quem dorme menos aumenta risco de doença renal crônica. Então, a gente vê que são fatores de estresse que levam à doença renal crônica, que antes a gente nem tocava nesse assunto. Fala assim, o que o sono tem a ver com o rim? Tem tudo a ver com o rim, aumenta risco de doença renal crônica. Além disso, existem algumas escalas que você consegue fazer de estresse. Por exemplo, se você for aplicar em paciente em diálise, os pacientes mais estressados, em 2 anos, aumenta em 30% a mortalidade. Né? Então, o estresse ele até pode ser medido e está associado com aumento de mortalidade, aumento de pressão arterial e aumento de doença renal crônica. Doutora, você acredita que o equilíbrio emocional é parte do tratamento médico? Com certeza. Por conta... Exatamente, é isso mesmo, o estresse crônico, né? Então, existem escalas de espiritualidade em que o paciente com maior espiritualidade adere melhor ao tratamento, tem menores níveis de pressão arterial, que é uma causa muito importante para a piora da doença renal. Então, o ser humano, ele contempla não só a parte orgânica, ele tem que também ter a espiritualidade, que é a busca por um propósito, por um sentido na vida, não necessariamente ligado à religião, mas quando ele tem essa busca de propósito, ele vai melhor nas doenças crônicas. Doutora, vamos falar sobre o papel do médico e a relação com o paciente, né? Eu acho que você vive isso no dia a dia, você tem que passar diagnósticos. Teve até o caso do pai da Juliana, né? Você diagnosticou ele ali Sim. no finalzinho. Você pode falar um pouquinho sobre o que aconteceu ali naquele momento, doutora? Ele estava com bastante falta de ar e ele precisava de um acompanhamento mais humano, que entendesse por um todo, porque ele tinha passado por vários médicos e ninguém conseguiu diagnosticar realmente o que estava acontecendo ali. E era um sistema que não tinha nada a ver com o rim, que é o sistema pulmonar. Ele tinha um câncer de pulmão. Ele ficou pouco tempo vivo depois disso, né? Porque infelizmente foi um diagnóstico tardio, ele não teve diagnóstico antes. Mas até hoje a mãe da Ju fala, obrigada por ter cuidado dele. E eu não tive nem oportunidade de cuidar, porque ele foi logo, né? Mas foi muito bom ampará-lo e amparar a família quando eles precisaram. Eu acho que o que marcou a família, né, as poucas vezes que a gente conversou sobre isso, foi justamente esse acolhimento que você deu ao caso, a família toda, né, o quanto você trouxe mansidão para a situação. Né? Acho que com o teu jeito, assim, acho que todo mundo que está assistindo aqui esse episódio, inclusive eu aqui, dá vontade de ficar conversando com você durante horas, né? Porque você tem a voz calma, mansa, você traz uma tranquilidade, um conforto. Acho que vocês estão tendo essa mesma sensação aqui, né? Obrigada. Mas eu acho que é isso, né? De repente, é o que você falou, é trazer um nível de espiritualidade à situação, onde não adianta mais o desespero, a coisa já está acontecendo, então vamos buscar a melhor solução ou o melhor caminho, né? Nem sempre a solução vai ser o caminho. Né? O médico, ele não é só aquela pessoa que vai curar, é aquela pessoa que vai passar pelas dificuldades junto com o paciente. Isso, às vezes, é você só confortar, né? E não é fácil, porque a carga emocional para o médico também é alta, mas você se sente realizado, né? Porque você consegue fazer o outro se sentir mais acolhido. Sim. Até colocar aqui, né? Como que você constrói essa confiança e o vínculo com seus pacientes? Você tem alguma maneirazinha que você fala, nossa, aqui é o meu jeitinho, acho que é o jeitinho que eu uso, que deu certo. Você tem alguma parte com religião? Como que é a doutora Carol no seu íntimo, em relação à troca com o paciente? Eu sempre me coloquei no lugar do outro. É uma coisa... Tem médicos que falam que a empatia não é o termo correto, que faz mal para a relação médico-paciente, mas eu não consigo imaginar você cuidar de alguém sem pensar no que a pessoa está passando, porque aí você consegue oferecer o que é melhor para ela. E o fato também de ter alguns episódios de saúde na vida, quando você está ali do lado, deitado numa cama de hospital, você fala, poxa vida, agora eu estou entendendo o que a pessoa está passando, né? Mas a religião, eu sou uma pessoa religiosa, não sou fanática, mas o conforto que me traz a religião, eu tento levar também para quem está precisando de mim naquela hora. Então, eu costumo, na minha anamnese, eu pergunto qual a sua religião, o que é importante para você, qual o significado da sua vida, porque quando a pessoa se sente assim, próxima, acolhida, com uma reflexão de empatia,
a pessoa, ela muitas vezes fala, poxa, é verdade, eu tenho que fazer exercício físico porque o propósito da minha vida é cuidar dos meus netos. Senão ela não vai conseguir aderir, não vai conseguir entender a importância do tratamento que eu estou oferecendo. Doutora, até ia falar sobre isso, né? Porque, assim, às vezes, tem alguns médicos que eu conheço que já testemunharam milagres de perto, né? Que falam, meu, o paciente chegou, tem um neurocirurgião, muito amigo meu, ele falou, cara, já aconteceu um milagre durante uma cirurgia, né? O paciente entrou desenganado, eu também, como cirurgião, eu sabia que talvez ele não levantaria. E, enfim, tem milagres até reconhecidos pelo Vaticano, até de médicos de santos. Fala um pouquinho sobre essa parte, porque você trabalha numa linha tênue, né? Muitas vezes as pessoas te procuram, já estão numa fase de diálise. Sim. Né? Ou estão justamente ali num caminho final, né? Você já viu alguma coisa dessa aconteceu, que você sentiu muito a presença de Deus naquele momento? Você falou, não, existe uma força maior que a gente aqui e realmente ela está atuando aqui nesse momento. A nefrologia, também tem a parte do nefrointensivismo, que é você acompanhar paciente da UTI, diálise contínua, paciente muito grave, e eu sou intensivista também, então eu também trabalho em UTI. O fato é que, principalmente no COVID, eu senti muito, em muitos casos, a presença de Deus, porque o paciente, a gente fazia de tudo para evitar a intubação, até quando realmente precisava, não tem como negar. Que é um estágio final, né? A intubação ali é uma etapa... Exatamente, tem insuficiência respiratória, e às vezes alguns pacientes falavam, vou me despedir, a gente não podia ter o familiar, né? Então ele falava assim, se despede da minha mãe por mim. E eu falava, não, você não vai morrer, vai dar tudo certo. E aí você olhava assim, muito ruim, pela medicina você fala, não vai acontecer, vai morrer. E de um caso específico, até de uma moça que ela olhou para mim e ela falou, eu estou vendo a minha mãe e eu vou ser entubada, eu acho que eu vou morrer. E aí a gente fez um cateterismo, a gente colocou um catéter na artéria como para ser oxigenado o sangue por uma máquina, porque o pulmão já não estava oxigenando. Isso é um caso muito grave, é ECMO o nome. O fato é que a paciente, eu senti a presença de um ser maior e essa paciente saiu dessa situação e ela estava desenganada. E ela, quando saiu do tubo, ela falou, você viu a minha mãe? Porque eu vi ela do seu lado. Meu Deus do céu. Foi assim, eu fico até arrepiada de lembrar. Olha, traz uma emoção pra gente, né? Porque realmente... Foi no Oswaldo Cruz, isso. Foi bem, bem forte. Porque geralmente uma corrente da medicina é cética, né? Não acredita nisso, né? Exatamente. Acredita na medicina. De repente você presenciar uma situação dessa, sim. Realmente existe uma força maior. Eu tenho certeza que existe. Porque assim, nada ocorre sem que Deus esteja presente, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. E a doença é uma grande provação. Então a provação, para o paciente ali, a gente acha que está tudo bem, que faz parte da vida dele, mas ele não está sozinho, tem algo maior perto. E acredito que os médicos, se souberem escutar bem essa parte, eles são intuídos para fazer o melhor para o paciente. Doutora, um pouco polêmica essa pergunta, né? Porque fala um pouquinho do nosso sistema de saúde, tá? Mas quais são os desafios de praticar uma medicina mais humana em sistemas muitas vezes sobrecarregados? Não é fácil porque tem pacientes, por exemplo, convênio, SUS, que você tem produtividade, né? Quanto mais você trabalha ali, você tem que atender rápido os pacientes. Tem médico que abdica disso, fala, vou sair deste sistema e vou para outro. Mas tem médico que não consegue fazer isso, por questões financeiras, logísticas da vida, né? Mas eu acredito que uma palavra de conforto ou de atenção, de empatia, em uma consulta de 10 minutos, que às vezes é isso que o paciente tem para ser visto pelo médico, já faz a diferença. Então, é você encontrar aquela brecha e tentar se colocar no lugar do outro, mesmo que você tenha que prescrever, examinar muito rápido, mas é ter essa vontade de aplicar, nem que seja um pouco. Sensacional, doutor. Olha, assim, eu estou impressionado pelo teu lado ser humano,
né, que acho que mais do que a medicina, a sua especialidade, que você tem muita propriedade sobre tudo que você fala, é o seu lado humano, né, o amor com que você se dedica dentro da medicina. Assim. Isso aí realmente assim, admirável. Obrigada. Viu? Doutora, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, tá? Telemedicina, exames, inteligência artificial. Você sente que os pacientes hoje buscam mais informação? Isso ajuda ou atrapalha o acompanhamento? Olha, o Dr. Google, ele existe há algum tempo, né? Mas eu acho que não atrapalha de todo. Se o paciente tiver o mínimo de discernimento de discutir com o seu médico, a gente saiu daquela fase que na medicina que o médico sabe tudo e o paciente está por baixo, né? Que só pode aceitar ser paciente, só aceitar o que o médico tem para falar. Acho que é uma discussão. Quanto à inteligência artificial, telemedicina, acho que veio para agregar e muito. Claro que a gente tem a nossa parte ali que tem que ser feita pelo médico, raciocínio tem que ser médico. Você atender um paciente com o chat GPT aberto, isso é inadmissível. Então, assim, você tem que ter o seu conhecimento. E tem acontecido, né? Direto, né? Direto. Então, assim, ele pode até te auxiliar no estudo, mas você que tem que saber o que está acontecendo com o paciente. Telemedicina, eu atendo, por exemplo, pacientes de Portugal, da Alemanha. Então, isso encurtou as distâncias que a gente consegue ver pacientes que a gente antes não poderia ver, Sim. né? Então, veio muito para agregar demais. Doutora, que conselho você daria a médicos jovens que querem trabalhar com mais empatia e propósito? Primeiro, exercite o seu autocuidado, exercite a sua espiritualidade e estude muito. Porque você não vai conseguir ajudar o paciente se você não souber muito. Então, você tem que ter a tua base teórica, mas você tem que se autoconhecer e ter a sua espiritualidade para se colocar no lugar do outro. Sim. Vamos chegando aqui no fechamento, doutora. Tá? Então, vamos falar sobre mensagens e inspirações. Né? Qual o maior aprendizado que a medicina te trouxe sobre a vida? Sobre a vida, a medicina me ensinou que nós não somos deuses, que nós dependemos de algo maior, mas que nós somos responsáveis pela nossa formação, pelo nosso autoconhecimento e somos responsáveis pelo que nós oferecemos ao paciente. Se nós não temos total propriedade sobre o que estudamos e sobre o que falamos, nós não temos o direito de colocar a mão no paciente. Então, é isso e me colocar no lugar do outro para entender se é aquilo mesmo que ele gostaria de receber. Então, se você chegar e falar, o paciente pergunta algo e você fala, você pode falar, não sei, vou estudar, vou discutir seu caso. Nunca se achar superior a qualquer situação, né? Sim. Existe algum caso de paciente que te marcou e te fez repensar sobre o jeito de se cuidar? Sim. Teve uma paciente no HC que ela estava fazendo diálise e ela, assim, pesava 30 e poucos quilos, paraplégica. E aí o pessoal estava mantendo ela em diálise e ela tinha um filho de 5 anos. E aí eu olhei para ela e falei, você está feliz fazendo diálise? A diálise está prolongando a sua vida. E ela falou assim, eu quero ficar com meu filho. Eu não posso comer porque o potássio está alto, eu não posso comer proteína por causa disso, daquilo. E aí eu conversei com ela e falei, o que você acha da gente te dar qualidade de vida sem diálise? Você vai morrer, mas você vai ficar, acredito que pelo menos 6 meses com seu filho. E ela teve essa vontade. Então, a gente chama isso de cuidados paliativos. Foi uma briga com os outros colegas e assistentes, porque a maior parte das pessoas quer prolongar a vida, né? Mas a custo de quê, né? De você não ver o seu filho direito, comer pouco, já não anda, estava paraplégica. Então, ela me marcou e depois ela faleceu, mas ela faleceu com 10 quilos a mais de proteína, né? Não era água. Ela ficou com o filho, né? O filho teve pelo menos 6 meses a mais com a mãe, de lembrança, porque na diálise era 4 horas, 3 vezes por semana. E isso me fez repensar sobre as nossas prioridades que o paciente tem e que a gente tem para a própria vida, né? Vale a pena a gente tentar tudo a todo custo? Ou a gente tem que rever o nosso caminho e analisar
se as pessoas que a gente ama estão sofrendo junto, se você está fazendo tudo de melhor para a sua saúde, para evitar chegar nesse ponto. Então, foi um grande aprendizado para mim. Eu tinha 28 anos, 27 anos. Então, desde daquele tempo, eu mudei a minha visão. O tempo dela era 6 meses, né? E a gente não sabe o nosso tempo, né? Exatamente. É viver o hoje como se fosse o último e fazer coisas como se fosse o último. Então, hoje é o dia de eu entrar na dieta, de eu emagrecer, de eu comer menos sal, de eu ir fazer minha glicemia, de eu fazer meu exame de sangue. Então, você vê que são pequenas coisas para a gente agradar ao próprio corpo, né? Que é o nosso presente. Então, depois não adianta fazer terapia dos injetáveis para você falar, agora eu preciso de uma terapia do bem-estar, se você não teve a vida inteira de regramento na tua saúde, né? Exatamente. Não tem mágica, não tem almoço grátis, né, doutor? Exatamente. Exatamente. Que mensagem você deixaria para quem nos ouve sobre prevenção e autocuidado? Primeiro, dieta, emagreça, se tiver que emagrecer. Veja se você tem diabetes, pressão alta, meça sua creatinina e procure um nefrologista. É isso. Nefrologista. Eu nunca mais vou deixar de ir um nefrologista na minha vida depois desse episódio. Por favor, você principalmente, né? Principalmente. Eu vou pegar seu telefone aqui agora, doutor. Doutor, e para encerrar, o que é para você viver com saúde integral? É cuidar da mente, do corpo e do espírito. Isso é saúde integral. É não esquecer nenhuma das nossas partes como ser humano. Doutora, esse foi o primeiro de alguns episódios que você vai fazer aqui com a gente. Legal. Né? A gente tem o Fala aí, Doutor, que você vai participar também, que são dúvidas dos nossos ouvintes, espectadores, né? Que eles vêm até a gente e vão trazer dúvidas também. É um quadro novo que está chegando, acho que você nem sabia que você vai participar disso. Legal, vai ser legal. Mas eu Fala aí, Doutor, que são experiências reais, de pessoas reais nas ruas, trazendo aí, né, na verdade, as suas patologias, as suas dúvidas, né? E você que é nefrologista tem essa visão praticamente macro do nosso organismo, né? Ninguém sabe disso, né? Nefrologista é difícil eu falar de nefro, né? Quando eu fiquei sabendo, vai vir uma nefrologista, eu falei, a gente não falou de nefrologista nessa temporada. Mas o que o nefrologista faz? Cuida do rim, mas não é urologista. A gente começa a ir mais a fundo, quando eu fui stalkear você aqui, entender um pouquinho mais sobre o que a gente ia conversar, né, como que seriam as pautas, a gente entendeu a importância, né? É uma das especialidades mais importantes para o corpo humano. Sim, porque eu acredito que o melhor clínico geral é o nefrologista. Que o nefrologista não consegue fazer nefro se não for um clínico geral. Então, Sim. Tem que ver coração, tem que ver saúde global, colesterol, diabetes, pressão alta, próstata. Tem que saber de tudo, né? Doutora, vai ser um prazer ter você aqui outras vezes. Foi Obrigada. Um prazer ter você aqui. Tá? A gente está aqui impressionado, não só eu. Quem assistiu esse episódio, com certeza, conheceu a doutora Carol, ser humano, né? A doutora Carol que é mãe, que é esposa, né? Contou aqui a sua trajetória, que pra gente foi incrível. Tá? Obrigada. Continue brilhando na medicina, né? Que mais pessoas, mais doutores, mais formandos agora de medicina, que agora vem uma turma bem grande aí, né? O Brasil tá cheio. O Brasil tá cheio, o pessoal da UNAERP está aqui se formando mas também. É com prazer, UNAERP né? Medicina. Então, assim, que eles venham com essa espiritualidade, né? De fazer o diferente, de cuidar do ser humano, de ter o amor ao próximo. Acho que essa é a base Sim. de tudo, né, doutora? Foi um grande prazer. Prazer enorme. Eu espero ter contribuído e obrigada porque vocês são os amores. Tá certo. Lembrando que Diário Cast é jornal Diário Santista e Diário Santista é a nova voz do Santista.